bastidores. Por quê? O pessoal achando que ela ficou rica e tal. Então você vê como que é ostentação? Essa internet, essa rede social, ela é muito boa pra algumas coisas. Mas pra outras, ela frustra a pessoa. Que a pessoa vê aquelas casas... Ao invés dela se inspirar, que é o que o André sempre fala, ela se compara. E isso faz muito mal. Não compara os Mas seus entra bastidores. uma questão também daquilo. Você pode estar bem, mas não melhor do que eu. Então, se eu tô pobre, enquanto você tá pobre, a gente é amigo. Puta, o cara ficou rico, mudou. Tem muita gente assim, né? Subiu o nariz, tá andando agora de carro importado. Mas não é o mesmo. Agora, primo, falando em eleições, quem que você vai votar, hein? Você pode abrir aqui? Eu não parei pra estudar ainda, não vi os candidatos, né? Eu não sou de esquerda, isso eu posso dizer, né? E eu preciso ver o que vai ter de opção ali, né? Mas Ver os projetos. Sim, os Agora, projetos. a gente tem duas opções, primo. É o Bolsonaro ou o Lula, né? Pelo menos é o que as pesquisas falam. O que você enxerga se o Lula ganhar? Como é que fica o mercado dos investimentos, a economia num todo, e o Bolsonaro? Então, eu já dei uma olhada em históricos anteriores, em que, tipo assim, qual foi a mudança no cenário, nos investimentos e tal, quando a Dilma entrou, quando o Lula entrou e tal. E assim, o Bolsonaro, ele pegou uma bucha do caramba, que logo que ele começou veio a pandemia, né? Isso aí queimou todos os planos dele pegou dele, só né? problema, né? Sim. A pandemia, depois veio a guerra. E só deixar uma ressalva aqui, né? Eu tenho críticas pra caramba com relação a ele. Eu não sou um cara que, é ele e Deus, sabe? Não, eu tenho crítica. Mas entre eles dois, eu iria no Bolsonaro, sem dúvida, hoje. Mas já houve muita mudança com relação ao mundo dos investimentos, conforme a Dilma entrou, depois como é que chama? Michel Temer. O Michel Temer entrou e tal. Então, eu não consigo traçar um cenário. O que eu penso, tá? E eu não sou formado em economia, não tenho nada disso, é que eu acredito que o Lula entrando vai ser mais difícil pegar investidores de fora para investir aqui no Brasil. E isso pode gerar uma mudança muito drástica, né? Mas é um mundo meio incerto isso, né? Eu tô esperando agora que a pandemia realmente acabou, que agora que daria pra gente ter um panorama real de como vai ser o governo, como que vai ser Tô esquecendo os nomes do ministro da Economia, o Guedes, né? O que ele vai fazer e tal. Eu tava bem esperançoso de que haveria mudanças com a entrada dele na política. Só que aí veio a porcaria da pandemia e Ele ferrou teve com que trabalhar tudo. em volta da pandemia. Inclusive, Sim. muitas pessoas, às vezes, que são aqueles torcedores fiéis e de esquerda, eles falam, não, porque o Lula melhorou a vida do pobre, mas se a gente olhar por um lado, né, até o governo do Bolsonaro, ele fez o auxílio emergencial, o pobre foi atendido de alguma forma na pandemia, não sei quantos milhões de pessoas nem tinham conta bancária, começaram a ter conta bancária. Então é aquele negócio, a gente não pode ser radical nem para um lado, nem pro outro, sim. né? E aí sim a gente começa a entender. Você não pode ser cego também, Sim, né? e eu acho Porque que às vezes o cara te dá alguns benefícios, mas também meio que detona o país de outro lado, né? Eu acho que é muito importante hoje a gente seguir os candidatos e para ver direto da fonte. O projeto, porque a mídia né? é uma corrupção absurda, né? É muita enganação, muita fake news, é muita distorção. Eu já peguei cada coisa distorcida, sabe? Tipo assim, vou dar um exemplo. Uma vez eu entrei num site super grande, eu não lembro as datas, mas era alguma coisa assim. Logo com a entrada do Bolsonaro, o nível de educação caiu 30%, sei lá. Aí, essa é a chamada. A maioria das pessoas não lê o artigo, só vê a chamada. Aí, quando você vai ver lá, os dados eram tipo de 2017, que ele nem tava, sabe? Então, é muito manipulado, né? Eu volto a dizer, eu não sou fã de carteirinha de Bolsonaro, não sou do Lula também. Eu vou ter que analisar os candidatos, vamos ver. Só que o pessoal é muito fraco, né? Uma coisa que eu paguei um pau pro Bolsonaro. O bicho fez um marketing da hora no YouTube, no Instagram, naquela época. Agora, cadê os outros candidatos? Os caras é muito lerdo, meu. Tipo, daqui a pouco você não sabe nem o nome de ninguém, né? Tipo, pô... O outro desistiu? Não, você pega uma Marina Silva. A mulher só aparece do nada, tipo, você não sabe nada dela. De repente, ela aparece como candidata. E nisso o Bolsonaro foi muito inteligente, porque ele fez das redes ele é persistente. sociais... Isso o Bolsonaro é. Sim, é.